Eu comecei a dançar com 3 anos de idade em uma escola infantil e com 6 eu fui para uma academia de dança especializada. Danço desde então, dancei variação de repertório, dancei solo, fui para concurso. Me formei em dança pela Unicamp, em bacharel e licenciatura, e depois eu fui dar aula. Mas eu nunca tive o corpo ideal para se fazer, que se esperava de uma bailarina. Então eu tive sempre essa luta, né? Além disso, eu sou surda unilateral, eu tive um colesteatoma no meu ouvido e eu passei por 5 cirurgias para lidar com esse colesteatoma. E a última agora foi em 2021. E é uma coisa que dá um pouco de tontura, que isso também atrapalha um pouco aí na minha vida bailarinística. Eu não me lembro de ter tomado a decisão de dançar, porque é uma coisa que... É a primeira coisa que eu tenho lembrança na infância, assim. Antes de começar a fazer balé de fato, eu aprendi a dançar com meu pai em casa. Minha mãe sempre fala que eu aprendi a falar com 9 meses e a andar com 10. No meu aniversário de 1 ano, eu já dançava. Então eu dançava nas festas de família. Eu nunca fui a criança que queria ir embora da festa cedo ou que ficava dormindo. Eu era a criança que ficava no meio da pista de dança até 4 horas da manhã. Então eu já dançava desde que eu me entendo por gente, assim. Em casa com meu pai eu aprendi a sambar, aprendi a dançar samba rock. Então coisas um pouco mais em dois, né? Danças que a gente fala, dança de casal, dança de salão. Mas a minha vontade de fazer balé, ela veio quando eu tinha 3 anos, que eu já era uma criança bem determinada. E eu me lembro de ver na TV, assim, e achar tudo muito bonito, era uma coisa meio fada, meio etéreo. E eu achava muito bonito, e aí eu comecei a pedir pra minha mãe que eu queria fazer balé. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é realmente dançar. Eu me encontro na dança, é onde eu sinto que todos os problemas vão embora. Eu comecei a dançar desde muito nova, como uma forma de fugir. Eu tinha 8 anos, 7 para 8 anos, quando eu comecei a fazer. E desde então tem sido uma jornada longa aí, né? Já estou para fazer 20 anos. Então tem tido tempo aí já nessa jornada. Eu me formei depois de 10 anos por conta da pandemia. Teve um tempo, né, mais que demorou, porque normalmente o tempo de formação são 8 anos. Mas até hoje eu continuo exercendo essa profissão e hoje em dia eu me tornei até mesmo professora. Com 5, 6 anos eu já tinha, assim... Eu já era grandona, eu sempre tive uma estrutura óssea grande, então os ombros largos, os quadris largos, então eu já era maior do que devia ser. As minhas amigas eram todas pequenininhas, bonitinhas, aquele estereótipo de criança fofinha e tal, e magrinha. E eu não era, assim, eu era maior do que as meninas mais velhas do que eu. E tinha uma questão do visual mesmo, né? Hoje a gente vê bailarinas de outras formas, tamanhos, cores e tudo mais. Mas ali em 1997 é uma coisa que não existia. Desde que eu me entendo por gente, quando você pede para alguém pensar em uma bailarina, essa pessoa sempre vai descrever essa bailarina como um padrão europeu. Alta, de pele clara, com pernas finas, braços finos, sem quadril. E essa não é a realidade do Brasil, do bailarino brasileiro, da bailarina brasileira. A primeira sapatilha que eu tive da cor da minha pele eu comprei em 2019. E foi graças a uma bailarina preta que viralizou pintando suas próprias sapatilhas. Eu demorei anos para descobrir que eu usava meia calça salmão e sapatilha salmão, porque era o que simulava uma perna sem meias e uma sapatilha que ficasse camuflada. Porque foi pensado para pessoas brancas de pele muito clara e que o salmão realmente fica completamente camuflado ou o rosado. O tule do figurino, a alça, eu mesma tinha que pintar com base de rosto para ficar da minha cor, porque o elástico vinha pensado para quem tinha uma cor diferente. Aquele tulezinho que fica aqui, para parecer transparente, era sempre uma coisa que em mim, ao invés de parecer transparente, Eu tenho várias inspirações de grandes bailarinas, mas com um físico igual ao meu, não. Eu tive que ser a minha referência. As pessoas falavam sempre que eu não podia fazer, não podia usar branco, não podia dançar, ter um papel de destaque por causa do meu corpo, por causa que eu estava gorda. E eu acho que eu sempre fui muito teimosa, assim, fiz tudo com muita teimosia de querer, de fazer, de insistir. eu já via as bailarinas adultas e eu sabia que eu não parecia com elas de nenhuma maneira, assim. Porque eu era já
maior. Então é uma coisa que... Acho que a primeira vez que eu ouvi mesmo foi aos 6 anos, que aí não foi uma percepção minha, mas porque já era uma coisa, tipo, talvez eu seja diferente, mas aí veio da avaliação do final do ano, no meu certificado de avaliação, veio uma mensagem assim, tipo, cuidado com o físico, aos 6 anos de idade. Então foi a primeira. Foi uma insegurança que acabou ficando comigo sempre, porque esses comentários que eu tinha visto elas fazendo retornavam para minha cabeça. E se acumulavam com os comentários dos jurados durante as apresentações. E tudo isso foi acumulando e foi juntando e virou uma bola de neve que mexia comigo todas as vezes. Quando entrei no contemporâneo, muitas das vezes a gente tem que usar top, shorts. A primeira vez que eu tive que dançar com uma roupa assim, eu não quero ir pro palco. Porque eu tava me sentindo horrível com aquela roupa. Eu não me sentia bem à vontade. Porque eu não sentia que meu corpo era um corpo digno de estar dançando por conta de todos esses comentários. Eu lembro de um festival, quando eu tinha ali uns 9 anos, e a gente foi dançar em conjunto. E aí no certificado de participação também veio uma anotação, tipo, linhas muito bonitas, saltos muito bons, mas precisa emagrecer. E aí veio claramente, não foi tipo cuidado com o físico, foi precisa emagrecer. E hoje eu olho as minhas fotos de quando eu era, né, nessa época de criança, tudo mais, eu não me considero uma pessoa gorda daquela época. Eu acho que eu era uma pessoa com curvas, assim, com um corpo um pouco mais brasileiro, não aquela pessoa reta que o balé exigia. Eu não acho um corpo absurdamente gordo. E hoje realmente eu engordei, mas naquela época não. Então eu sofri uma pressão muito grande, uma pressão estética muito grande. Teve um ano que eu tinha um papel, né, que era um trio, e a minha professora falou que eu não podia dançar porque eu era de barriga de fora e que ela não podia se comprometer e que eu até conseguiria, que eu era até melhor do que a menina. Isso não vem ao caso, mas a desculpa foi de barriga de fora. E daí quando chegou o figurino do conjunto, era de barriga de fora também. E eu lembro que eu dancei extremamente com terçol. Tipo, as únicas fotos que eu tô sorrindo são as do palco, que aí eu, tipo, falei, não vou fazer minha expressão aqui no palco, eu dei conta. Fora do palco, minha cara tá, assim, terrível. E eu pego aquela foto daquele ano e eu falo, gente, não é possível que isso é uma pessoa gorda. Quando eu parei de dançar, eu tive uma ruptura, tive um problema sério na coluna, eu tive que parar de dançar. E eu entrei em depressão e eu emagreci 20 quilos. E aí eu fui visitar uma aula de balé um dia e uma das meninas falou pra mim, nossa, e agora que você parou de dançar que você resolveu emagrecer? Pô, agora que você não serve mais pra isso, que você vai ter um corpo melhor? Teve uma apresentação que eu dançava, era uma coreografia em homenagem ao procedimento de semeamento da colheita que tem do povo Caiapé. Essa coreografia eu dançava com um macacão, e ele era uma perna única, ele era bem colado no corpo. E eu ouvi novamente comentários sobre mim antes de entrar no palco, e foi um nível que eu entrei no palco, eu tive um lapso, eu não conseguia ouvir a música, e eu entrei em pânico, eu fiz 2 oitos da coreografia e saí do palco. E eu já tinha 11 anos de experiência de dança. São microviolências, e aí hoje eu tenho essa consciência como adulta e tal, mas criança eu só sentia uma tristeza, um incômodo e não conseguia explicar o que era. Mas tipo, eu fui a única que o enfeitinho do braço não serviu, porque fizeram para um braço que no meu braço não cabia. Eu era a única que já tinha que comprar colã de adulto, porque o colã de criança não cabia. Aí o meu figurino era mais caro, porque mesmo eu sendo criança, o meu tamanho era maior. Então são pequenas, assim, coisinhas, mas que ao longo de tantos anos dançando, você vai acumulando, né? Nada foi um único acontecimento grande, mas foi de gotinha em gotinha de pequenas coisas que mexeu comigo e me fez ficar com medo de ser quem eu sou dentro da dança. Quando eu digo que o balé não me ama de volta, é fruto de ter conseguido fazer todas essas reflexões e sair desse lugar do tipo, eu não sou uma boa bailarina. Por que eu não sou uma boa bailarina? Porque eu não sou magra o suficiente, eu não sou alta o suficiente, a minha perna não sobe o suficiente, isso faz de mim uma bailarina ruim. Mas isso faz de mim uma bailarina ruim
pro balé, não para mim. Como eu tinha essa coisa de que a minha vida só ia acontecer quando eu emagrecesse, eu não parei de fazer aula, né? Até de fazer outras coisas além da aula de dança, né? Então, eu sempre falava assim, você é a melhor bailarina que eu pudesse ser, porque quando eu emagrecer, nossa, vai ser um arraso. E depois que eu vi que eu já era uma bailarina, e eu já era boa no que eu fazia, então não precisava esperar acontecer, né, alguma coisa. Existir ali era um ato de resistência grandão. Tanto porque eu era gorda, quanto porque eu era preta. Então era assim, se você parar para pensar no estereótipo de bailarina clássica, eu não me encaixo nele de nenhuma maneira. E aí eu me habituei a explicar para as pessoas, assim, toda vez que eu falo, não, eu sou bailarina clássica, as pessoas fazem assim. Falam, não, eu sei, eu não pareço uma bailarina clássica, mas eu sou. Eu já dei aula para todos os jeitos, assim, educação formal, educação não formal, Escola Municipal de Cultura e Artes daqui de Limeira. E eu lá, principalmente nesses lugares em ONG, não formal, na escola municipal, tinha crianças de todos os corpos, né, de todas os jeitos lá. E eu via que eu ser uma pessoa diferente era muito inspirador para elas. E além disso, a maneira que eu tratava elas também. E eu era, assim, na minha turma, a única bailarina negra. Tinha duas na academia inteira, uma um pouco mais nova do que eu e eu. Então, quando eu comecei a fazer, esse era meu cenário. E quando a gente ia para os festivais, piorou, assim. Porque o balé tem muito assim, essa daqui tem uma hierarquia. Porque ele vem, né, da aristocracia, de reis e tal, e tem sempre a principal, tem as que são a segundo, tem as que são todo mundo, corpo de baile, então tem isso. E tinha muito, a minha vida inteira era sempre a bailarina melhor de todas, a que tem físico, e ela vai, a professora só corrigir ela, só tem olhos para ela e tal. E eu pensei que isso era uma coisa que eu não queria passar nas minhas aulas. Tem uma jurada e eu participo dos campeonatos dela desde que eu me entendo por gente. E as primeiras vezes que eu participei dos campeonatos dela, ela havia comentado sobre o meu corpo. E hoje em dia, quando eu participo de campeonato dela e ela tá como jurada, ou até mesmo quando eu faço a aula dela, eu vejo nitidamente essa mudança, porque ela não comenta mais sobre o meu corpo. Os comentários agora eles vêm referentes à técnica. Eu não sou mais só um corpo que, teoricamente, não deveria estar lá, segundo a tradição. Eu sou agora uma bailarina. Eu não sei dizer quem eu sou sem ser bailarina clássica. É para além de uma coisa que eu faço ou que eu gosto de fazer. É um determinante na minha vida, assim. Eu nunca entendi quando eu quis começar a dançar, quando que eu quis ser uma bailarina. Eu sempre quis, eu sempre dancei, eu sempre quis. Mesmo ninguém na minha casa dançava. E eu queria ser bailarina, sempre. Não sei se eu tive alguma referência em TV Cultura, alguma coisa assim que eu vi, me encantei. Mas foi uma coisa que foi sempre mais do que eu, assim, querer dançar. Sou uma pessoa que venera a música. E eu acho que quando a gente toca um instrumento musical, a gente produz a música. Mas quando a gente dança, a gente é a música. E nada me faz ser a música da mesma maneira que o balé. Eu me sinto livre, eu me sinto completa, plena. Eu tinha um bottom na bolsa que era uma bailarina saltando, assim, estava escrito, eu danço, asas pra quê? E é assim que eu me sinto. Quando eu subo no palco, quando eu visto o personagem, não, agora então eu sou a princesa, eu sou a camponesa, eu sou a que vai morrer, eu sou.
pode invalidar o processo que tá dentro de você, de pôr pra fora a arte que tá aí. Ninguém. Então não deixe. Você pode ser um hipopótamo bailarino e ser feliz, que nem eu. Vai ficar tudo bem.